Surpreendente, você não vai acreditar. Quem será? Torcedor vascaíno, começa esse vídeo fazendo essas perguntas para você, que vai servir logo daqui a pouco aqui no decorrer do nosso vídeo. Eu quero que você grave isso, porque eu vou começar perguntando algo. Se você fosse adivinhar ou apostar ou qualquer outra coisa, se o Marcos Lamáquia teve ou tem algum concorrente para comprar a SAF do Vasco, quem você acha que seria? O grego? O grupo árabe do PIF? O dono do Liverpool? Não sei. Coloca ali nos comentários a sua opinião, a cidade de onde você está falando e se você fosse apostar, quem seria? E preste atenção nesse vídeo que tem muita coisa legal. Vamos falar também sobre a negociação que ganha mais um capítulo e muito mais. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando com tudo nesse momento, em domingão, recheado de informações importantes do Vasco e é claro, você torcedor vascaíno vai ficar sabendo de todas elas. Mas antes eu peço sempre na humildade e na moral, eu sei que você esquece, mas o seu like aqui embaixo é muito importante para o nosso trabalho, traz mais vascaínos apaixonados para esse vídeo e avisa para a plataforma nos top trends, a plataforma que falar de Vasco é positivo. É de graça e ajuda muito. Faz uma diferença danada aqui no canal. Então corre ali embaixo. Você que nos acompanha aqui todos os dias, esse encontro que a gente tem diário, clica ali no joinha, não custa nada e ajuda muito o nosso trabalho. Beleza? Não esqueça de também se inscrever no canal. Botãozinho inscrito, inscreva-se aqui embaixo, clica ali. Você fará parte de mais de 109 mil inscritos. Estamos quase batendo 110 mil inscritos. Então confere ali a sua inscrição. Vê se está tudo certo. Vê se está tudo certinho, se você está inscrito. Se não, clique no botãozinho e se inscreva, beleza? Vamos ao que interessa, as informações importantes do Vascão da Gama, do legítimo clube do povo, do Cruz Maltino. E é óbvio que eu quero falar sobre a negociação com Nelson de Ossa, tá? É semana decisiva. O Vasco vai obter ou não o jogador agora, nesse momento, nessa semana. Para quem não sabe, o domingo é o primeiro dia da semana, né? Inicia-se no domingo. Então a gente está iniciando essa semana já como uma pauta muito decisiva sobre a contratação de De Ossa ou não. O Vasco já enviou ao Real Betis todas as garantias, né? O De Ossa está até jogando como um certo coringa lá no Betis na pré-temporada, né? Jogou como centroavante, fez gol, sofreu pênalti, uma série de coisas. Então a gente está observando aí o De Ossa sendo utilizado na pré-temporada lá do Betis. Para quem não sabe, o futebol europeu começa a temporada agora, né? No meio do ano, não é igual o nosso aqui, que nós entramos aí no recesso da Copa, mas era meio de temporada. Não, lá é no início da temporada. Então o De Ossa vem fazendo parte dos treinamentos diários do Betis e vem atuando, tá? Vem atuando com a equipe, mas de uma forma bem versátil, né? Jogando fora da posição, meio que dando algum sinal, né, que ele possa sair. Mas eu não apostaria nisso, porque se ele fosse realmente sair de forma emergencial ou de uma forma direta, nós teríamos aí o De Ossa fora, né, desse período de treinamentos, principalmente quando se trata de início da temporada. Mas vamos lá, o Vasco enviou a proposta, o Vasco enviou as garantias e agora aguarda o Betis. Só isso. Precisamos ver aí se vai avançar ou não. Creio que sim, creio que o ponto positivo para essa semana seja um desfecho muito bom para o Vasco em relação ao jogador. Vamos ver, estarei atualizando vocês logo no início dessa semana, tá? Lembrando que você que está aqui com a gente vai ficar sabendo de tudo também. Daqui a pouco, meio-dia, tem live e a gente vai se encontrar mais uma vez, beleza? Vamos falar sobre a venda da SAF do Vasco para o grupo de Marcos Lamáquia e a gente vai usar, sabe aquela perguntinha do início do vídeo? Eu vou fazer de novo. Você, torcedor vascaíno, você fala de onde? Qual é a sua cidade? Eu quero saber de onde você está falando e também quero saber o seguinte, se você fosse apostar em um possível concorrente, um bilionário, um investidor, para disputar o Vasco com Marcos Lamáquia, quem você apostaria? Vou dar aqui uns exemplos, né? O grego Marinakis, o grupo PIF, os árabes lá do grupo PIF, o dono do Liverpool, né? A FSG, enfim, qual seria na sua opinião? Sabe por quê?
professor José Humberto ele traz uma pauta muito importante. Você que não sabe, o Vasco vai ter que passar por um processo muito semelhante a um leilão. Vai ter que apresentar lá o investidor, o Marcos Lamáquia, e abrir espaço para outros investidores que estejam interessados. É isso mesmo. Como o Vasco está em recuperação judicial, existem algumas coisas que o Vasco vai precisar fazer. E uma delas é isso: dar espaço a novas propostas. Teremos uma reunião em que todos os investidores interessados no Vasco estarão lá, sentados, e farão cada um a sua proposta, inclusive a do Marcos Lamáquia. Será que teremos um novo investidor com uma proposta maior ou não? A gente fala muita gente falava da carta, de 5 bilhões do Levin, que era basicamente um grupo, de investidores. Será que ele aparece nesse momento? Enfim, eu estou muito curioso e eu queria saber a sua opinião. Mas vamos fazer o seguinte: eu vou trazer aqui a fala do professor José Humberto, que ele vai trazer para vocês com detalhes como que vai funcionar esse processo. Mas já imaginou? Vamos ouvir aí o professor José Humberto. Eu sempre deixo o canal dele na descrição do vídeo. Corre lá, se inscreva no canal do professor José Humberto. Ele vai trazer aqui de novo todo esse passo da venda da SAF do Vasco. E com esse detalhe, abrindo para um novo investidor. Preste atenção. SAF do Vasco. Bem, pessoal, eu vou ser bem pontual aqui nas questões que o advogado Marcos Lamáquia respondeu, e eu quero que você compreenda no aspecto jurídico isso. Porque está passando a impressão para alguns que o Vasco já está praticamente vendido. O Vasco não está praticamente vendido. O Vasco está na mesma situação antes da operação. Não há venda ainda. E o advogado deixou isso claro. Vamos colocar em etapas, ou seja, tem que superar etapas, tratar de determinadas questões para que essa venda possa acontecer. Ele, advogado, falou dessa forma e eu vou dar a minha opinião também. A primeira etapa dela, que ele disse, ele falou que antes de mais nada, o juiz da recuperação judicial abra um processo competitivo. O que isso quer dizer? O juiz da RJ, ele precisa aceitar, olha só, essa transação que está sendo proposta para vender a SAF do Vasco. E a partir desse aceite, abrir um processo competitivo para que outros investidores possam apresentar as propostas. Eu falei no outro vídeo sobre isso. O Vasco vai ser vendido dentro da RJ. Uma venda cheia. É como se fosse de porteira fechada, vamos colocar assim. Mas para isso existe uma proposta assinada em sigilo que está com a juíza. Ela precisa primeiro aceitar essa proposta, em sequência, com o aceite, abrir um processo de venda. Com o processo de venda, outros investidores virão e farão as eventuais propostas, se for o caso, e mais. Dentro dessa proposta, o Marcos Lamáquia vai figurar como stalking horse, não sei se vocês lembram disso, que ele pode igualar a proposta ou cobrir uma proposta de um terceiro, ok? O que disse o advogado? Pelo menos tem que ultrapassar, neste caso, esse ponto tem que ser deferido pelo juízo, aí dá início ao processo competitivo. Esse é um ponto que está na mão da juíza. Entendam isso, torcer para que a operação dê prosseguimento lá na recuperação judicial. Ou seja, Vasco não está ainda vendido, mas está no processo. Segunda coisa que tem que acontecer, veja só, uma auditoria do Vasco. O juízo já determinou essa auditoria, o desembargador confirmou, e o Marcos Lamáquia disse, através do seu advogado, olha, tem que ser uma auditoria satisfatória. Tem que concluir essa etapa para dar segurança na operação. Veja, elas têm que ocorrer, tem que ser aperfeiçoada. E vejam só, com essa auditoria, com essa possibilidade, com essa venda em andamento, precisa que os órgãos internos do Vasco aprovem a operação, passar pelo conselho e depois pela assembleia de sócios. Perceberam que tem duas etapas aí também para serem superadas? Eles que estão dentro do Vasco associativo precisam aprovar. E o advogado ainda disse assim, e eles ainda podem dizer não. Por quê? Nós sabemos que existem questões políticas aqui no Vasco. Por isso, vejam só, essa operação precisa ser aprovada também dentro do Vasco, ok? Dentro do Vasco. Outro ponto que é importante é que ele, nesse momento, respondeu algo que nós ainda tínhamos dúvida. Foi feita a seguinte pergunta: tem um acordo de investimento assinado e protocolado no processo? Ele disse, exatamente, isso é de agora, mas corre em juízo com cláusulas de confidencialidade. Esse acordo não vai ser divulgado de maneira alguma, seja antes, seja depois do processo. Então existe esse documento, está no processo em sigilo,
Nós não vamos ter acesso, pessoal, pelo menos por agora não. E ali o Marcos Lamarck está fazendo essa proposta como se fosse esse memorando, ele está lá no processo. Tem todos os elementos da estratégia do negócio, mas não vai ser levado a público, né? Já que se encontra com a juíza em segredo, e a juíza vai ter que verificar se esse acordo cumpre todos os requisitos para poder permitir a venda do Vasco. Outra dúvida interessante, vários de vocês me perguntam, como está a negociação com a 777, com a ACAP? Vejam, antes de pegar as respostas dele. Na liminar de primeira instância, a juíza deixou claro, só pode vender depois que negociar com a 777. O desembargador, quando caça a liminar parcialmente, ele não caçou para dizer assim, pode negociar aí sem a 777. Ele não disse isso. Enfim, uma liminar que ainda está ativa. Por isso é muito pertinente essa pergunta. E o que disse o advogado? Olha só, pessoal, o jurídico aqui da 777. Ele disse assim, eu acho importante dizer o seguinte, a gente tem que falar pouco. Quando a gente tem negociação em curso, se fala menos e se faz mais. E é por isso que vocês não ouviram a gente em nenhum comentário ao longo dessas negociações durante esses anos. O que eu posso dizer para vocês é que há negociações. E houve negociações. A gente identificou as pessoas que são as responsáveis por essa negociação. E seja através de uma negociação pelo Vasco, seja por outros profissionais contratados pelo Marcos, ou pela própria justiça, ou em qualquer dessas três pontas, vai se resolver o problema da 777 e o acordo vai ser levado para frente. Era o que a gente vinha dizendo aqui. Pessoal, estão negociando com a 777. Seja o próprio Vasco, seja através do Lamarck, pelo Vasco, ou através de próprios representantes do Marcos Lamarck. O que ele disse aqui? O 777 não falou isso. Foi até na justiça aí e conseguiu eliminar. Vocês sabem disso, né? Mas ele falou que tem negociações, que houve negociações. Então, vocês estão percebendo que nas palavras dele ele ainda fala assim, olha o que ele disse. Então não é uma preocupação. Olha só, a gente entende que o assunto 777 é um assunto importante. Tanto é que ele, obviamente, faz parte de um dos compromissos firmados dentro deste acordo que a gente fez com o Vasco. Bem, olha que importante isso. E aqui, né, antes de falar do Flamengo, porque está dando o que falar, né, o Flamengo quer vetar a operação. E partiu para cima já da agência reguladora. Eu captei algumas questões aqui dentro da fala do advogado, falando de Flamengo, de agência reguladora, fair play financeiro. Eu quero que você fique atento aí, porque são nesses momentos que a gente consegue identificar o que está acontecendo, né? Mas olha só, pessoal, se você ainda não deixou o like aqui, deixe. Não esquece, é importante pra gente. Você aí, deixe o local onde você está, que você acompanha o Vasco. Deixa aí essas informações e, claro, o seu comentário é sempre válido aqui. Perguntou o seguinte, o Flamengo acionou a agência da CBF. A agência notificou o Vasco. Já notificou, ok? Como é a defesa do Marco nesses pontos que tratam do conflito de interesse? Olha só. Então, já tem uma notificação, pessoal. Já notificou o Vasco, ok? E perguntou do conflito de interesse. Olha o que ele disse. O Vasco recebeu já uma interpelação, na verdade. Já vem mantendo tratativas com a agência reguladora. A gente vem mantendo tratativas há muito tempo. Olha a preocupação do Vasco já com isso. Vem conversando com eles há muito tempo. E assim, a calma que eu posso te passar é a calma que eu passo para eles. A gente vai implementar qualquer tipo de solução proposta pela CBF. Tão simples quanto isso. O que ele disse? Que o Vasco e o Marcos Lamarck já estão há tempos conversando com a agência. Era o que a gente vinha falando, ele confirmou. E segundo, ele já imagina que essa autorização da agência virá com condicionantes e ele já está dando a entender que o Vasco vai ter que fazer e adaptar a essas condicionantes. Nós não sabemos quais. É bem verdade que ele diz que o tempo que a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, ficará lá nesse cargo é por muito pouco tempo. É até o ano que vem, no final do ano que vem, 2027, ele coloca isso de uma maneira até muito importante que pelo fato de ser um curto período, não se justificaria, né, um drama por conta disso. Que obstáculo vai ser esse? Mas ele reconhece que terão obstáculos, sim, terão dificultadores perante a agência reguladora. Fato é, e eu quero que vocês entendam aqui, que o Flamengo tem uma força grande na CBF. E se notificou e abriu esse questionamento de veto lá na CBF, não vai ser tão simples assim. Pelo menos é o que eu imagino. Mas ele trata da questão aqui como suposto conflito. Ele em nenhum momento fala que não tem conflito, que não tem relação familiar, que não tem preocupação com isso, que não vai ter veto por parte da CBF. Ele vai levando a questão de uma maneira mais leve, dizendo, olha, o tempo é pouco, o período é pouco, mas trouxe uma afirmação que me chamou a atenção. O que você acha? Ele me falou assim, não para mim, para a entrevista, claro. Ele disse assim, essa operação, ela vai acontecer. É como se ele dissesse assim, o Vasco vai passar por cima disso sem problema nenhum. Olha só, olha que interessante isso. Ele está dizendo,
a operação vai acontecer. Essa luta contra é uma luta desgastante. É um gasto desnecessário de energia e, ao mesmo tempo, é um recado muito ruim. Porque todo mundo deveria estar lutando junto de mãos dadas para a operação não só acontecer, mas que todos os credores fossem pagos, que o Vasco fosse engrandecido, que o futebol carioca fosse engrandecido. Ah, não acredito não, tá? Não penso dessa forma. Porque nós temos o Vasco chegando com um grande aporte financeiro para bater de frente com o Flamengo. Eu falo em questão financeira, e traz jogadores, estrutura e etc. Será isso mesmo? Então, o que nós temos é essa parte. Vamos lembrar que o Vasco está fazendo agora um novo empréstimo, junto um DIP, que é na recuperação judicial, junto com a empresa do Marcos Lamarck, 40 milhões, já está entrando aí, num total de 200, que é o que se fala, já pensando nessa operação, mas é um empréstimo agora, tá? Não é investimento, não. Isso é para fluxo de caixa, pagar folha de pagamento, funcionário. Olha como a despesa do Vasco é alta e o Vasco está sem dinheiro, por isso que essa operação tem que acontecer. Mas, Alberto, e essa operação vai acontecer até 30 de setembro, como está se colocando aqui? É tanta porrada de um lado para o outro, que a gente não sabe. Tem recurso, tem arbitragem, tem questão do 777, tem o Flamengo aí, tem agência reguladora, vai dar tempo? É isso que eu estou indagando aqui. Até 30 de setembro acontece isso tudo, valida e já assume? E por outro lado, o Vasco está no campeonato em uma situação delicada, precisa de um dono. Mas, claro, quem que é dono do Vasco? Quem que vai tomar essas decisões? Isso precisa ser muito bem esclarecido. Pessoal, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje, nesse compromisso que eu tenho de acompanhar aqui essas movimentações do Vasco aí no aspecto jurídico.